Fala, juventude desse Brasil! Hoje estamos aqui para lançar o Chega Aí, o novo programa do PLJ. Para conversar com você, que é jovem, queremos ouvir as suas ideias, queremos ouvir os jovens desse Brasil, as suas ideias, queremos debater, trazer algumas verdades aí que a grande mídia e outros canais não querem que vocês saibam. Então, o nosso objetivo aqui é ouvir a juventude do Brasil, dar voz a vocês. E vem participar com a gente. O PLJ foi desenvolvido para você, jovem, que antigamente só poderia ser de esquerda e estar na política. Agora, você pode ter um ambiente livre para poder conversar, discutir e juntos construir um futuro melhor. Chega aí. Chega aí. Chega aí. General, anteriormente... No começo, tá gravando? É livre, não é? Não, o que eu senti já ali tem é o o seguinte, roteiro. Eu sou... Nem eu sei porque eu estou sentado. Tá? eu falei anteriormente Por causa aqui... dos jovens. Olha lá o que você vai falar. Ele se sente jovem, ele é um adulto preso um pouco de jovem, mas um jovem bem-sucedido é aquele que envelhece. Sim, É aquele com saúde. Com saúde, é aquele que tem experiência. Conta um pouco pra gente como foi a sua juventude. Pessoal, olha só. Minha juventude foi aquela juventude de menino em Minas Gerais, né? Boa. Nascido na floresta, né? Comecei a lutar judô, jogar bola, pegava carrinho de rolimã. Eu nem sabe mais o que é carrinho de rolimã. Pão de queijo. Pão de queijo. Fazia em casa pão de queijo, né? Fazia em casa. Então foi uma infância realmente daquelas mais livres. Você podia jogar bola na rua, no paralelepípedo e tudo mais. Lógico que tinha cobrança muito forte de estudo. E engraçado é que eu estudei em colégio público. O colégio militar é um colégio público, né? Sim. E quando nós fazíamos, existia um negócio chamado admissão. Você terminava o 4º ano primário e você tinha que fazer admissão para ir para o que vocês chamam hoje de 5ª série, que era o ginásio. Os concursos mais assim, cobiçados eram para as escolas públicas, colégio estadual, colégio militar, sabe? Era interessante, né? General, agora o senhor já imaginou naquela idade lá, 15, 14 anos, que anos depois teria jovens aqui de 14, de 15 anos falando de política e se interessando pelo futuro do Brasil? Isso é um sonho. Por isso é que eu incomodei vocês de vir aqui, porque nós tivemos a ideia de fazer esse tipo de trabalho com PL Jovem. Não criar uma estrutura, PL Jovem, presidente, etc. Uma coisa que realmente mostre como o jovem pensa e mostrar para o jovem que o jovem ele tem que crescer, ele tem que ter liberdade, ele tem que empreender, ele tem que criar a empresa dele. Todo mundo, quem quer ser rico aqui? Tá vendo? Todo mundo quer ser rico, não é verdade? Então, a intenção nossa é, por isso que é a economia liberal, né? Por isso que é PL de Partido Liberal, para o pessoal crescer. Então, eu só vim aqui para agradecer a vocês. Não vou ficar sentado aqui, pode deixar. Não, antes que você me chame de transjovem de novo. Mas é bom ter alguém com experiência de vida. Todos aqui somos muito jovens, não temos tanta experiência. A gente está no caminho certo, sabemos que estamos no caminho certo, influenciamos positivamente muitas pessoas, mas eu, pelo menos, eu gosto de me cercar de pessoas com mais experiência de vida que eu, tanto que meus amigos, a maioria, minha melhor amiga tem 60 anos, então meus amigos estão quase chegando a 70, porque eu gosto de ter essa troca, sabe? Eu sei que a juventude tem muito que ensinar a vocês, assim como vocês têm muita bagagem de vida para ensinar para nós. Então, para mim, a sua presença, e imagino que para todos aqui, é muito importante. Não, você sabe, essa troca. Isso aí que me chama a atenção é o seguinte, isso é uma coisa que está se perdendo hoje, né? Eu vou dar uma outra palavra para isso que você falou, é o respeito aos mais velhos. Sim. E buscar no mais velho aquela experiência que tem. E o mais velho tem que tentar, por exemplo, eu tomo uma surra naquele tal do Instagram que vocês não fazem ideia. Tá? Eu não consigo postar. Meu sogro chama Rio de réus. Ele fala, nossa, eu amo os réus. Fala assim, não. Então, essa troca... E o mundo está numa velocidade muito grande. Né? Eu já estou ficando para trás. General, minhas irmãs Não, me é ensinam. não, uma Com velocidade. base nisso daí, eu posso fazer uma pergunta capciosa? Olha lá, quem você Olha vai lá, perguntar. vamos lá. Eu acho que a gente... que é velho. jovem- Nós temos uma Lá vem. brincadeira, é o seguinte, eu posso responder, mas depois eu tenho que mandar matar você. Essa aí é de militar para militar, viu? Fala. Não vale comigo, não. A gente está cheio de jovem aqui e eu sempre costumo dizer que a gente que é jovem, a gente tem que aprender com os erros daqueles que já passaram. Exatamente. Né? A gente não comete mais. E qual é o conselho que o senhor tem para dar para nós que estamos começando aí na vida pública, vários jovens que estão aqui, quem está nos assistindo, qual é o conselho que o senhor pode dar de um caminho que a gente não deve seguir? Eu não vou dizer conselho, entendeu?
eu diria assim, uma observação, uma ponderação. Eu vejo vocês, nós temos aqui Nicolas, você, a Zoe e mais outros aqui atrás. Vocês me desculpem, mas eu sou horrível para nome. Né? Também é. E eu passo cada vergonha, eu chamo o cara do nome errado e o pior é que o cara atende. Eu não chamo pelo nome, eu falo, oi, tudo bem? Eu estou assim. Não chamo de Mas o que eu acho é que vocês têm que realmente, primeiro, se interessar por essa política e procurar novas maneiras de fazer uma política decente. E vocês naturalmente vão ganhar projeção. O que não pode acontecer é vocês se deixarem, eu vou usar, deslumbrarem pela posição, tá? Isso ainda eu não estou falando de ninguém especificamente, não. Porque vem aquele assédio, vem aquilo tudo dizendo que você é o máximo. E o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, tudo é passageiro. Eu brinco muito que quando eu fui chefe de Estado-Maior do Exército, né? Fui interventor federal, comandante de área, meio governador, né? Fui ministro da Casa Civil. Os convites, eles vêm para as cadeiras, ele não vem para mim. Então você não pode se deixar deslumbrar e tem que ver realmente quem são os seus verdadeiros amigos. Boa. Normalmente são aqueles amigos de muito tempo que te falam a verdade que você não quer ouvir e seus parentes, seus pais, seus irmãos, né? Esses são os seus, normalmente, aqueles que se aproximam para te agradar, fica com o pé atrás. Desconfia, né? Tá bom? Esse é o conselho do general Braga Neto. Não, não é conselho, não. Vamos dizer, uma experiência que eu tive. Gente, eu vou sair porque eu acho que eu tenho que deixar vocês aqui. Obrigada aí pela troca de experiência. Escolhe alguém, escolher? general. Escolhe alguém aí. Já escolhi. Você. A Raquel. Raquel da Bahia, vamos lá. Já temos Raquel, um tempero. eu gostei da conversa dela. Já Vai temos lá, um Raquel. tempero Raquel, mineiro, vem cá. cubano, cearense, Cearense, e agora agora falta baiano. baiano. Mas o baiano é sempre mais forte, hein? Tempero baiano. E aí, Raquel? Conta um aí, pouquinho tudo aí bem? da Tudo. tua história. Raquel, eu não te conhecia, aí o Carmelo me falou muito de você, fui ver aí teu Instagram e você realmente tem essa coragem de se posicionar, mesmo você sendo de um estado que infelizmente a gente sabe que é predominantemente esquerdista e você é jovem, tem essa coragem de se posicionar e eu queria saber, me surgiu essa curiosidade que eu não perguntei para o Carmelo porque eu queria deixar essa pergunta para você, de como é que surgiu o teu interesse em falar sobre política e se você em algum momento teve esse medo de se posicionar ou você surgiu a ideia e você falou, vou lá colocar a cara e vou gravar meus vídeos, exercer aí o meu direito como cidadã. Cara, tudo bem, Nicolas? Só vejo na televisão. Prazer. O que me motivou, a princípio, é a base cristã. Legal. Os princípios cristãos. A gente acaba se desviando, mas a gente acaba se encontrando. Então, eu percebi que a Bahia, esses valores, eles já não existiam mais. Inclusive em mim. Sou esquerdista, né, petista. Glória a Deus. Ô, Glória! Tem cura. Tá vendo? Deus Aí, o promete. cara ser esquerdista e virar direita, realmente é só Deus. Mas quem convence o homem é Deus, né? Amém. E assim, eu comecei a perceber, olha, dos meus ensinamentos iniciais para agora, eu estou errada. Então, eu preciso resgatar. Então, eu comecei Princípio, primeiro né? a tentar Princípio, resgatar valor, em mim. E aí eu comecei a ver, assim, poxa, minha família, nós somos um bando de pobres, miseráveis, e ainda a gente, mesmo sendo escravizada, ainda a gente bota esse partido aqui. Então, aí você faz uma análise, um apanhado da sua vida e você vê, a gente não tem educação. E, de fato, sim. A Bahia é um dos estados que lidera o analfabetismo. Uhum. A minha família é assim, entendeu? Então, eu comecei a falar. E por que Deus, às vezes, usa pregador sem escolaridade? Então, a gente, às vezes, não precisa ler um livro. Braga perguntou, quem gosta de ler? O soteropolitano, o baiano em si, nós não temos esse costume de leitura, porque não é assim. A gente precisa ir trabalhar. Subemprego, tal. Então, se você falar assim para um soteropolitano, o que é comunismo nenhum? O que é fascismo? Negacionista? Uhum. Ninguém sabe. Não sabe. Mas eles sabem o que é miséria. Sim. E eles sabem, e nós sabemos que fomos ganhados pela boca. Deram um grão de milho para nós e a gente agora está nos pés do PT. Então, eu percebi essa maldade e comecei a fazer vídeos.
Se eu tenho medo, eu vou falar, eu tenho. Muito, muito. Inclusive, até quando eu vim, eu falei, Deus, porque, como eu disse, eu só faço vida, esse é o meu papel. Nunca pedi, não faço questão de seguidores, nunca pedi pix nem nada. Eu só faço vida e falo com Deus. Faz o que quiser. É o ideal, né? Você acredita. Segue o desse. Foi na nossa primeira conversa, o Nicolas falou isso mesmo. Não tem essa ambição de querer ficar famoso, de views. Pensa, senta e pensa, por que eu quero ficar famoso? O que de positivo eu tenho para oferecer às pessoas? Um ideal, seguir um ideal, e não tanto essa questão de views. Você acabou de falar isso. Mas quando você era petista, agora surgiu essa dúvida, você já gravava vídeos ou não? Não. Eu comecei na pandemia 2020, quando meu esposo não é brasileiro, mas mora aqui no Brasil há anos. Então eu comecei a ver assim, a nível internacional outras notícias, tipo Nova Ordem Mundial, Agenda 2030. Então eu comecei a paralelo a nível internacional, nacional e falar, tá tudo a mesma merda. Então eu acho que isso aí realmente era apocalíptica, então tá na hora de acordar a população. E tua família? Odeia, mas... Odeia teu posicionamento. Meu pai e minha mãe odeiam. Eu sou sozinha. Meu Deus, corajosa. Sim, louca. Eu Qual falo seu que pai, se minha família fosse de esquerda... Timóteo e Jacira. Timóteo e Jacira, você está assistindo isso aí? Sua filha é um ótimo exemplo, Meu né? Deus. De pessoa que tem princípios, que tem valores, e eu tenho certeza, né, que através do testemunho dela, né, através das suas ações, porque a esquerda ela tem vários tipos de tentáculos para poder ganhar a pessoa. Alguns países vão ser através, igual você disse, né, do assistencialismo, mas outros países, como Suécia, Suíça, vai ser através de uma evolução cultural, ou seja, através da ideologia de gênero, da agenda, né, da 2030 da ONU. Então, são várias maneiras de conseguir conquistar uma pessoa. E, muitas das vezes, as pessoas mais difíceis da gente ganhar são as pessoas da nossa família, né? Porque realmente são pessoas que você fala, poxa, o que essa minha filha aí está falando? Você acha que ela sabe mais do que eu? E acredito que a melhor forma da gente conseguir conquistar essa pessoa não é simplesmente encaminhando um vídeo, ou se não, não concorda comigo, não, vai para Cuba, né? Não é dessa forma, né? Ou para Venezuela. Ou para Venezuela, né? Não é dessa forma. É realmente de maneira gradual, sabe? Ir ali em doses homeopáticas até que ela um dia encontre a verdade. Pode ter certeza, né, se você manter essa firmeza sua, né, essa luz que você tem, você vai conseguir alcançar aí seu pai não, sua mãe? O Timóteo e Jacira. Aí você traz eles aqui, fala, gente, converteu. Mas Raquel, corajosa. tem uma coisa parecida na tua história que parece muito com o meu começo, né? Eu comecei a falar de política com vídeo na internet. Peguei o telefone, comecei a gravar vídeo na internet e hoje sou deputado pelo estado do Ceará, fui mais votado, mais novo, comecei gravando vídeo na internet. Então, com o telefone na mão, você pode fazer muito. Né? Você dá a sua cara a tapa, você se expor, lutar por aquilo que você acredita. Né? Pegar a câmera, gravar um vídeo, não é coisa simples, não. Você tem que ter coragem, tem que ter posição, né? Tem que, obviamente, saber dos riscos que você enfrenta. A gente vive, infelizmente, perseguição, principalmente nos estados que são governados pelo PT. Então, minha amiga, você não só faz vídeo, não. Você toca as pessoas, você conscientiza as pessoas. E eu estou aqui para te parabenizar pela tua história de vida, né, que me emociona também. Eu fico muito feliz em ouvir uma reflexão, um relato como o teu. Parabéns. Deixa um recado para a Bahia aí e escolhe alguém. Vai lá. O recado que eu queria dar para a Bahia, eu acredito que há esperança. E essa esperança tem começado, né? Desde que os jovens começaram a atuar. As redes sociais, né? Graças a Deus. E é as redes sociais que chegam na mão dos jovens, dos menores. Sim, legal. E eles estão cada vez mais espertos. Então, o que eu falo, eu profetizo para a minha Bahia é que há esperança e vai dar tudo certo para nós, em nome de Jesus. Raquel, Amém. Antes dela sair, você já recebeu mensagem de algum seguidor? Pode ir. Você já recebeu mensagem de algum seguidor falando assim, olha, o que você fala me deixou pensando e mudou de posicionamento através dos seus vídeos? Sim, eu abri o TikTok ano passado, com 6 meses eu bati quase 200 mil Eu seguidores. tô engajada agora no isso? TikTok, menina. 4 vídeos de milhões, Tem e fora muito os outros jovem acima de nessa 4. rede. Depois me derrubaram. Sim. Sério? Eu acho engraçado que uma coisa que eles tentam fazer, né, inclusive com a gente que usa muito rede social, inclusive esses dias o senador Cleitinho, um amigo nosso, falou algo, eu falei assim, verdade, genial. Que ele disse assim, olha, vocês ficam nos atacando porque a gente faz vídeo no TikTok, mas vocês nos acusam disso no TikTok.
Então, assim, verdade, eles estão xingando a gente que a gente usa o TikTok no TikTok. Então não tem ninguém hoje que não usa rede social. Se você não está na rede social hoje, você mas praticamente o TikTok, não existe. a direita ainda tem uma coisa que não quer passar pro TikTok e tal. Tem muitas pessoas que não entraram ainda nessa rede social. Eu entrei agora, tô engajada. Eu tinha conta, mas eu não me engajava. E o que eu tô percebendo, eu tô fazendo batalhas agora. Eu entro na live, aí tem essa coisa de fazer batalhas e tal. Você acaba conhecendo outras pessoas. Já conversei com dois trans. E o que eu vejo é o seguinte, tem muito esquerdista. Quando eles ficam sabendo através dos comentários, que ficam falando, essa menina é famosa, e ficam sabendo que sou eu, eles desligam. Mas tem outros que abrem para o diálogo. Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que eu sinto muita falta disso, né? Na juventude, na direita como um todo, ocupar os espaços. Ah, não vou nessa rede social aqui, porque eles vão pegar meus dados e papapá. Não, De temos fato que vão. ocupar... Sim, de fato. A China sabe de tudo aqui da gente. Mas Sim, você não é tem- através do TikTok, vai Sim. ser através de outra coisa. Sim. Eu falei com uma trans, que é petista, e aí ela começou a dar risada da minha cara, eu percebi. Ela não falou, mas ela estava lendo o comentário e rindo. Falaram, isso aí é bolsominion, essa menina aí era da Jovem Clã. E aí eu fui super simpática com ela. Ela começou a me seguir e ela não sabia que eu estava assistindo a live dela no dia seguinte. Ela estava me elogiando. Ela falou, essa menina é bolsonarista e tal, mas é super legal, aberto o diálogo. É assim que a gente vai conquistando. E você sabe quantos anos tem? Era um menino que virou menina, 18 anos. Puxa, Juventude. É porque não tem É espaço assim. vazio. Se você, por exemplo, se a Raquel É assim estivesse que a falando gente- isso, esses 200 mil seguidores seus iriam para pra alguém. outra coisa, eu consumi outro conteúdo. Ia consumir algum outro conteúdo. Exatamente. Então, se não for você, vai ser outra pessoa. E uma desmistificar essa coisa de que a direita não tem diálogo e tal. Então, o trabalho que eu estou fazendo agora no TikTok, cara, eu estou adorando, eu recebo muito xingamento. Mas ao ver que eu estou tendo contato com jovens, a maioria é jovem que eu pego para fazer essas batalhas, e ver que eles agora estão me seguindo. Tipo assim, essa menina, ela é de esquerda. Nas lives, eu não falo coisa de política, eu sou mais descontraída, para conhecerem esse meu lado mais engraçado. Uma menina de 23 para 24 anos. Eu muitas vezes me comporto como uma pessoa de 30, 35, porque o papel que eu ocupo hoje, eu tenho que ser assim. Mas na live eu sou mais descontraída. A pessoa começa a me seguir e vê meus vídeos, que aí eu sou mais séria, que eu só falo de política. E uma hora essa pessoa vai chegar num vídeo meu que vai fazer ela pensar, entende? E ao me ver na live descontraída, aberto o diálogo, essa pessoa fala, opa, peraí, eles não são tão assim como o movimento de esquerda pinta eles, entendeu? Diabolizaram a direita, né? Falar da direita acha que vê alguma coisa. E Raquel, tem uma coisa que nós quatro aqui temos em comum, e eu quero aproveitar para falar isso e chamar mais uma pessoa para conversar com a gente aqui, que nós quatro, sem rede social, talvez não estaríamos aqui. Com certeza. Nós quatro, sem a liberdade de pegar um telefone, gravar um vídeo, né, botar na internet com a nossa opinião, com aquilo que a gente acredita, talvez a gente não estivesse aqui. Né, por isso que logo em 2019, Nicolas vai lembrar, começo do governo Bolsonaro, criaram aquela CPI das fake news, né, das fake news, para realmente tentar cessear, calar e acabar com a liberdade de expressão no Brasil. Isso a gente vê, infelizmente, até hoje. Então é por isso que a gente tem que lutar pela E liberdade. conseguiram e que estão mais Raquel continuando, venha a né? existir. Fazendo isso através do PL da censura, né? Então eu quero chamar aqui pro... Chega aí, Jean Batista, fenômeno aí da internet. Chega aqui, Jean. Chega aí. Vem Muito cá obrigado, bater um papo Raquel. aí com a gente. Obrigada, Valeu, Raquel. Raquel. Tamo junto. Parabéns. Valeu, valeu. Dá um abraço aqui porque ela merece. Raquel. Chega aí, cara. Ô, Jeanzinho aí, rapaz. Jean que pega os esquerdistas na praça. Verdade. E aí, Jean, qual foi o depoimento mais bizarro que tu colheu na rua? Vai, conta pra gente aí. Senta aí. Aí, ó, o microfone aí. Escolher um é até difícil, né? Porque são vários. Um dos depoimentos que mais eu acho que viralizou na internet foi durante a eleição que eu perguntei da senhora, falei, a senhora vai votar em quem? No Lula ou no Bolsonaro? Ela falou bem assim, eu vou votar no Lula. Aí eu falei, a senhora sabia que o Lula defende o aborto? Não. Aí ela mudou praticamente de ideia, então Mudou eu não vou ali? voltar ali na hora. Foi tipo 9 segundos que ela mudou. Ela falou, Ela tava com voto de convicção, então, de né? convicção. Ô, 9 meu Deus. segundos eu mudei a ideia dela. E também tem um que eu pergunto sobre a taxação de grandes fortunas. Esse vídeo aí viralizou Eu já bastante assisti, eu lembro. na internet, que eu pergunto do... Porque normalmente eu pego pessoas comuns, entendeu? Na rua. Porque muitas das pessoas comuns, elas têm pensamentos que são ligados à esquerda, mas elas não são de esquerda. Mas através da educação, todos esses anos que foram
passado para essas pessoas, elas têm esses posicionamentos que é um pouco ligado à esquerda. E eu perguntei do rapaz, você é a favor da taxação de grandes fortunas, dos bilionários? Aí ele falou, sim, eu sou totalmente a favor porque os bilionários não pagam impostos. Aí eu falei para ele assim, e se você fosse bilionário, você queria que a carga tributária fosse maior sobre você ou você iria para um país que pagasse menos? Ele falou, não, eu não. Mas do outro pode, mas o dele basicamente não pode, né? Aí eu tive que explicar, educar tudinho, ele falando quais os problemas que iriam acontecer se um bilionário saísse do país, né? Ia levar todo investimento para fora do país para países que têm menor carga tributária, né? E aí eu fui explicando aos poucos para ele e ele mudou totalmente de ideia. É isso aí, Jean, que você disse com relação ao senso comum, né? Muita gente para assim, poxa, por que as ideias de esquerda, elas pegam muito mais forte na cultura do que a da direita? Antônio Gramsci, ele chama isso de senso comum. É igual, por exemplo, com certeza todo mundo aqui já ouviu na questão da mãe falar que não pode beber leite com manga, pô. Isso aí é um senso comum, do bem, assim. Depois você descobre que é mentira e você come. Semente do maracujá. Mas assim, é uma coisa que não te afeta culturalmente. Mas outros sensos comuns são colocados durante a sociedade e aquilo vai ficando na sua mente pela repetição, muitas das vezes. Então, antes de 2020, por exemplo, a gente nunca tinha ouvido escutar negacionista. Negacionismo. O que é negacionista? Genocídio. Para mim, genocídio era os regimes antidemocráticos da esquerda no século XX. Então, eles começam a jogar isso por repetição e aí o que acontece? Fala isso na televisão, no jornal, aí daqui a pouco um jogador de futebol está falando isso. Então, Gramsci falava que era muito mais importante você ter um locutor, por exemplo, que influencia as pessoas, do que ter uma grande manifestação. Por quê? Porque manifestação você está falando para quem concorda. E o locutor não. Por exemplo, uma pessoa ama, sei lá, fala um cantor que tá bombando aí no mundo aí, que a esquerda gosta. Que a esquerda gosta? Um cara que canta bem. Isso, não, canta bem não. Um cantor. Que gosta de cantar, né? Que é bom, como é que gosta de cantar? Se deixar, canta o dia inteiro. Aí você fala com ele, e aí, você é político? Não. Mas eu tenho certeza que tem um monte de adolescente que, por gostar dele, ele chegando na eleição fala assim, não, eu vou votar no fulano de tal. E aí o que acontece? Pela influência de gostar do cantor, ele vai atrás. Então isso que é o senso comum, é fazer com que o sentimento mande muito mais do que a racionalidade. E é o que eu mais vejo na rua, né? Assim, eu entrevisto gente de esquerda, mas eu prezo, que eu falo sempre, é pela educação das pessoas na rua que eu faço. Pro trabalhador que pega ônibus de manhã cedo, pra mãe de família e pro próprio jovem, né? Que como eu falo, o meu trabalho é de educação. Esses dias eu fui gravar um vídeo também falando sobre isso, sobre educação, que tu falou aí do Gramsci. Eu perguntei de um jovem que tinha acabado, ele estava com a farda do colégio, ele tinha acabado assim, de sair da escola. Aí eu perguntei, você é a favor do pronome neutro? Sim, é muito importante o pronome neutro. Aí eu falei, você pode me dizer um pronome? E aí, lá ele, de boas... Foram todos os pronomes que ele utilizou. E ele tinha acabado de sair da aula. Colégio militar? Não, colégio militar não, colégio estadual. Estadual. Entendeu? Do terceiro ano, do ensino médio. Então, para você ver o quão grave está a educação do país. Se o cabra não consegue dizer um pronome, então tu imagina tudo que está acontecendo através da educação, infelizmente. Oi, Jean. E teus vídeos estouram, você está fazendo um trabalho de educar as pessoas realmente muito bom. E eu quero saber, você vai passar de nível? Você está pensando em se candidatar? Ou você acha que o teu trabalho, a tua vocação mesmo, é essa de ir às ruas, fazer as perguntas, questionar as pessoas e para aquelas mais desinformadas, você tentar levar conhecimento? O meu trabalho, na verdade, é de educar as pessoas. Eu comecei assim, né? Educando as pessoas. Mas é como assim, é um exemplo. Pô, a gente tem pessoas boas. A gente sabe que o que a gente faz é algo bom, algo correto. E que pode impactar mais ainda a vida de outras pessoas. Por exemplo, eu moro no Amazonas. Lá no estado do Amazonas. Capital, né, Manaus? Capital, Manaus. E é um pouco isolado do resto do país. Então, eu acho que, num futuro, eu almejo sim sair candidato. É candidato. Oi. É candidato. Temos candidato!
Pré-candidato. Se for da vontade do povo. Não me complique. Pré-candidato. Mas Tem que falar que é pré-candidato. Senão você já acabou de perder. Parabéns, perdeu agora. Vamos resgatar isso e vamos falar. No passado você falou candidato, não pré. Exatamente. Então eu acho que tem que ser todas essas pessoas que estão aqui, eu acho que eles têm que se lançar futuramente, sim. Porque o Brasil, as pessoas precisam disso. Sim. Entendeu? Jean, mas eu Pessoas dei esse estralo também, né? Eu passei 6 anos nas ruas, em caminhão de som, em megafone, mas tem um momento que você já fez tudo, né? Como manifestante, como ativista. Carmelo E você tem que dar conhece espaço, 2013. né? Você dá esse estralo. Infelizmente, tem Deus não muita passava- gente. Mas tem muita gente que demoniza isso. Que fala, tá fazendo tudo isso porque quer sair candidato. Mas vem cá, você prefere uma pessoa que arrisca, vai às ruas, coloca a sua cara a tapa, os seus ideais vão de acordo com os teus também? Ou você prefere que a esquerda continue ocupando esses espaços? Porque, infelizmente, o que eu vejo hoje é isso. Esse aí vai sair candidato, esse aí tá fazendo isso para aparecer, para ganhar voto e ser federal. Como você vê isso? Porque é desanimador, né? Para as pessoas que de fato querem fazer alguma coisa de diferente, a diferença, como o Nicolas está causando aí na Câmara Federal, o Carmelo, vereador, agora está como estadual, futuramente, quem sabe, federal aí, que estão fazendo um excelente trabalho, né? E eles devem desanimar, às vezes. Vocês não desanimam? Mas, ó, quem com esse fala tipo isso- de comentário? Todo político é ladrão, todo político só quer o seu dinheiro, não está nem aí para a população. Desanima um pouco, não Quem te fala desanima isso já não gosta de você, né? Quem fala, olha, tá fazendo por voto. Não, Então, mas já- infelizmente, não. Pessoas da direita também nos comentários fazem isso. Eu tô falando como um todo. Mas crítica sempre vai existir. Sempre Eu, vai, particularmente, tô nem aí. Assim, eu acredito, Jean, que qualquer pessoa, inclusive você e todo mundo que está aqui, sabe, quando você se coloca para uma atividade pública, seja perguntar na rua, seja ser deputado, seja ser influenciador, você está se expondo. Então é como se você pedisse assim, olha, eu quero entrar numa guerra, mas eu não quero tomar tiro. Pô, é impossível, você vai acabar também se machucando, porque existem sacrifícios, existem marcas que essa luta vai te deixar. Então, assim, o desânimo, ele pode até bater, mas ele não pode ser... Ele não pode ser algo que te consuma. Ele não pode te sabe? vencer, né? O desânimo pode até bater, óbvio. Ali todas aqueles ataques que a gente recebe, você pode também ter medo algumas das vezes, mas isso você tem que converter para ação. Eu acho que isso que é o grande desafio nosso, assim, o jovem, o jovem ter força, o jovem não ter o quê e tal, mas o jovem também é preguiçoso pra caramba também. Se as coisas não estiverem acontecendo do jeito que ele tá, ele desiste. Ele tá, nossa, tô cheio de problema, o que eu vou fazer? Vou tirar um cochilo. Poxa, enquanto isso tá aí, né, não vou falar o nome dele aí, o atual presidente, que perdeu 3 eleições. Então, se a esquerda tem alguma coisa que a gente não tem, é persistência. Então, persista. Persista porque o seu trabalho é bom pra caramba, cara. Assim, pode ter certeza que você não tem ideia da quantidade de pessoas que antes de dormir ali, né, todo mundo mexe celular antes de dormir, vai ver ali, vê um vídeo do seu, pô, cara legal, e começa a te seguir. Sim. Se não fosse você, poderia ser outra pessoa, mas ainda bem que é você, cara. Exatamente. Mas, ó, tem uma diferença aí também, só para concluir. Tem uma diferença entre as críticas, né? Tem gente que vai te atacar, que vai te criticar, para te ofender, para te diminuir. Mas tem gente que vai te criticar porque não acredita realmente em ninguém, né? E com essa pessoa a gente tem que falar. A gente dizer, olha, tem gente séria, tem gente boa, você pode acreditar, né? Você pode participar, você pode votar. Fazendo, né? Você na tem ação, você falar, mostra muito mais. Porque, por exemplo, você eu com na teu campanha... trabalho no Ceará, teu trabalho já fala por si. Você não precisa virar isso, público e mostrando, falar, gente, não, eu sou honesto, eu trabalho. Não, Sim. você fazendo um trabalho já é uma forma Por de exemplo, você ó, passar. o tenente aqui foi candidato. Ouviu demais, é tudo igual, é tudo ladrão. Na campanha, você escuta sempre isso. E é ruim Agora, criminalizar a política, a maioria né? dessas pessoas, elas não acreditam porque já se decepcionaram demais. Sim. Então a gente tem que chegar, seja jovem, seja adulto, exatamente, que todo mundo é igual, que todo mundo é ladrão. Né? Então a gente tem que falar com essas pessoas, olha, tem gente séria, tem gente boa, tem gente honesta. Olha o Jean, olha o Nicolas, olha o Carmelo, olha o Tenente, olha o Aldir que está aqui. Então assim, a gente tem que levantar essa turma e dizer, olha, você pode acreditar. Né? Porque essas pessoas, elas perderam a esperança porque erraram muito. A Eu classe acho política que- errou muito. Exatamente. Então a gente tem que resgatar isso. E eu acredito que esse discurso aí de que todo mundo é bandido, de que todo político é vagabundo, basicamente o cara criminaliza a política e só mente na política que a gente encontra a solução. Quem lucra com isso são os verdadeiros São os vagabundos. verdadeiros Exatamente. Ah, são todo mundo é vagabundo. Exatamente. Aí É o que ele mais não quer. quer, né? É o Exatamente. que mais ele Exatamente. quer. Acho que o Tenente quer falar aí, Tenente. Fala aí, Passa pra lá, Tenente, ó. fala aí. Toma pô. aqui, ó, o microfone aqui, ó. Não precisa ficar Fala. passando do lado pra cá. Oi, excelência. Aí sim.
jovem que deu certo. O que está acontecendo aqui? Foi muito mais responsável, maduro. Daqui a pouco ele vai contar aí. Gente, primeiramente, boa tarde. É um prazer imenso estar aqui com essa juventude tão linda e tão inteligente. Zoe, você é uma jovem de 24 anos que saiu de um país muito difícil. É bem complicado hoje, no cenário político que nós estamos vivendo, falar para eles de ditadura, de comunismo, socialismo. Qual a ferramenta que você usa hoje nas suas redes para você esclarecer isso melhor para a juventude do nosso Brasil? Bom, primeiramente eu estou nervosa porque eu estou aqui com figuras que eu admiro muito. Então foi uma grande surpresa nosso presidente Bolsonaro, a nossa primeira dama Michele, o presidente do PL aí que está dando toda a força, né? Tem a coragem que nenhum outro partido teve de dar todo esse respaldo para vocês. Então, realmente uma verdadeira honra para mim que saí de Cuba, hoje estar com figuras tão importantes, né? Então, onde eu cheguei, realmente eu paro para pensar e não acredito ainda. Bom, Michele, eu trabalhava na Jovem Pan, eu tinha um microfone muito potente, eu falava com milhões de brasileiros e, infelizmente, esse microfone foi me tirado por falar muitas verdades, eu sempre fui muito direta. Hoje, as coisas que eu uso, as ferramentas que eu uso para falar com o brasileiro são as minhas redes sociais. Eu tenho milhões de seguidores aí, as pessoas gostam de ouvir aí a minha experiência sobre Cuba, como eu saí da minha família, se eu tenho parentes lá ainda. Infelizmente, desde os 16 anos de idade, eu venho alertando os brasileiros sobre o que o Brasil poderia se tornar. E ontem mesmo eu li um comentário de uma jovem falando: nossa, antigamente eu achava a Zoe louca, meio que esquizofrênica, que ela falava que o Brasil ia se tornar uma Venezuela, que a liberdade ia acabar. E hoje, infelizmente, eu vejo que estamos no caminho para isso acontecer e já estamos com um pé, né, dentro disso. Infelizmente, eu tentei alertar de todas as formas, meu alcance sempre foi muito bom, mas as pessoas precisam, às vezes, passar na prática o sofrimento. O ser humano, muitas vezes, não aprende pelo amor, tem que aprender pela dor. Então, é isso. Hoje eu consigo me comunicar com as pessoas através das minhas redes sociais. Eu não tenho medo. Muitas pessoas falam: fica quieta, menina, olha o que aconteceu. Tem várias pessoas atrás de você. Mas eu falo: meus pais fizeram um esforço enorme para me tirar de Cuba. Eu fiquei separada da minha família, no total foram 9 anos de separação familiar. Para o meu pai me dar uma vida melhor aqui, minha mãe, tentaram de todas as formas. Vou chegar aqui e vou ficar quieta por medo? Não, eu não tenho nada a perder. Eu não tenho filhos, eu sou uma jovem, eu vou colocar minha cara a tapa mesmo. Eu não saí de uma ditadura para ser calada aqui, tentaram me calar na Jovem Pan, mas minhas redes sociais estão aí mais firmes do que nunca, mais fortes do que nunca, e as pessoas veem essa verdade em mim. Porque o ideal para mim é uma questão de honra. Eu retribuir todo o sacrifício que minha família fez. E o Brasil ter me acolhido tão bem é a única forma que eu tenho de retribuir todo esse carinho, acolhida e as oportunidades que o Brasil me deu. Poxa, eu hoje me sinto uma vencedora. Apesar de tudo que estamos vivendo, eu me sinto uma vencedora. Só de estar aqui com vocês, com figuras, é uma grande honra para mim. E eu só cheguei até aqui por acreditar no que eu falo. Por ter essa coisa de Deus tem uma coisa para mim e eu só vou deixar a vida me levar. E hoje a gente está derrotado assim, né? Infelizmente, sofremos algumas derrotas, mas Deus sabe de tudo. E acho que o brasileiro ele precisa passar pelo que a gente está passando para aprender. E ver essas pessoas aqui, esses jovens, me dá certeza que, apesar de tudo que estamos vivendo, pessoas acordaram. E no futuro, isso vai ter frutos. A gente está semeando hoje para colher lá na frente. A direita estava morta alguns anos atrás e hoje está mais viva do que nunca. O Bolsonaro
Poxa, não é o presidente atualmente, mas em qualquer lugar que ele vai, ele é aplaudido por milhões de pessoas. E o homem que subiu a rampa aí, que eu não gosto de chamar pelo cargo que ocupa hoje, ele tem que ficar escoltado o tempo inteiro, não sai às ruas. Então, para mim, já é uma grande vitória. E eu tenho certeza que eu aportei um grãozinho de areia para tudo isso, para esse cenário que hoje a gente vive aqui. E o nosso querido Nicolas, que tem mais de 7 milhões de seguidores, qual que é o seu sentimento, Nicolas, de ser um exemplo hoje para a nossa juventude, influenciar tantos jovens e muitos até a querer ingressar na política pelo seu trabalho? Agora eu sou um homem mais maduro, né? 30 dias aí de Agora ele é experiência de casado, casado. ele é um muita jovem experiência, senhor me casado. sinto um homem completamente diferente. Mas fico muito feliz, primeiro, né, agradecer a presença de vocês aqui, né? Jair Bolsonaro, Michele, presidente Valdemar. Sinto um pouquinho aqui. Sinto, uai, sinto. Vai lá, vai lá. Bom, se você quer saber mais do Nicolas, vai ter que assistir o próximo programa, que é sexta-feira que vem. Chega aí, Ninho! Chega aí. Chega aí! Chega aí.